O pai do Rony ligou e vai entrar na justiça. Gustavo Scarpa, Igor Gomes. Tem proposta? Tem sondagem? Mais de 20 mil ingressos vendidos para a volta do Galo. Tá no ar a pausa para hidratação. Mas antes disso, eu te peço aquela ajeitada de inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque aqui nunca, jamais a gente vai trair a arquibancada. Vamos lá. Nessa proposta de vídeo, a gente não vai ter bomba sempre, você sabe que eu não venho aqui para fazer isso, né? Então, a gente vai ter a proposta de informar vocês com apurações que a gente faz, sempre do nosso jeito, mas rápido e esperto, na sua pausa para hidratação. Então, já aproveita e hype o vídeo, que você me ajuda pra caramba. E também inscreva-se e mande pro coleguinha. Vamos lá. Basicamente, notícias rápidas e daqui a pouco eu falo sobre o Rony, tá? Mas, vamos lá. Primeiro, mais de 20 mil ingressos já garantidos para o jogo Atlético e Bahia, logo mais na Arena MRV. Eu acho que vai passar de 25 mil, porque a torcida do Galo está com saudade, apesar dos pesares, da busca por reforços, mas o Atlético vai conseguir pelo menos 25 mil ali no jogo contra o Bahia logo mais. Então, 20 mil já estão garantidos. Outra informação breve, vai pincelando que é informação esperta para você pausar aí, beber água e ficar bem informado. O Rômulo, zagueiro do Galo, está treinando de forma separada, isso já foi amplamente divulgado por vários canais, vários colegas, até por nós aqui, mas ele não faz parte mesmo dos planos do Atlético. O que acontece? A gente apurou isso, inclusive com o próprio Atlético, que diz mesmo que ele não faz parte dos planos, por isso está treinando de forma separada, teve uma negociação que foi recuada e na ponta do atleta não foi interessante para eles a proposta do time da Ilha da Madeira, salvo engano, porque é uma região de ilha e muito diferente de Lisboa ali, que o Rômulo tinha atuado. Então, o Rômulo, neste momento, não tem nada definido, não tem nenhuma proposta palpável, assim, palatável. Então, o Rômulo não deve ficar no Atlético, treina de forma separada. Perguntei também se o atleta poderia não ser testado. A resposta que eu tive do Atlético, de pessoas do Atlético, é que há uma escolha técnica. Então, Rômulo não vai ficar, né? Por mais promissor que tenha sido em 2024, tenha feito gol contra o Inter, não fica. Outra informação rápida e esperta, vai aproveitando e curtindo aí, é que não há nada. Então, assim, sem dourar pílulas, sem inventar nada, vou cortar na alta mesmo. Não tem nenhuma negociação que esteja avançada, nada avançado de atletas para virem para o Atlético neste momento. Perguntei para uma pessoa sobre reforços, não tem nada avançado, nada neste momento avançado. E aí, rapidamente também, para poder já viver esse momento, já que a gente está falando disso há alguns meses, né? O Fred está meio que travado a negociação em função do técnico do Fenerbahçe, que quer manter o meio-campista lá na Turquia. Então, o Atlético ainda tem o pulso, sim, o Atlético ainda tem esperanças de ter uma reviravolta, da querência do Fred ser maior e a relação dele lá fazer com que ele termine esse vínculo com o Fenerbahçe, mas o Fenerbahçe e principalmente o técnico do time do Fenerbahçe não querem a saída do meio-campista agora, já que ele tem atuado muito bem nos amistosos, na pré-temporada. Então, nesse momento, isso que temos para agora. Pode ser que mais tarde a gente tenha outras notícias, mas a novela Fred prossegue, o Atlético segue esperançoso, mas o pessoal da Turquia, principalmente o treinador, não quer liberar o Fred. Então, não tem nada avançado, o Fred continua travado, essas são as básicas, e mais de 20 mil garantidos. Além de tudo, falei do Rômulo, que não deve ficar na Cidade do Galo, mas ainda não tem destino definido, tá? Vamos agora falar sobre o Rony, mas antes disso, eu vou dar uma dica para você. E agora uma dica para você. Primeiro te peço para dar aquela hypada no vídeo e uma dica boa. Energia sustentável, com você ganhando, a CEMIG ganhando e a Nuve ganhando. Porque não tem essa de ninguém tá ganhando, né? Tá todo mundo ganhando. E aí eu vou te indicar a Nuve. A Nuve vai te dar a camisa do seu time, no seu tamanho, que vai chegar na sua casa em cerca de 45, 50 dias. Tem reputação ótima no Reclame Aqui, porque ela é uma empresa grande, então tem demandas altas, mas que está respondendo todo mundo, está chegando camisa na casa das pessoas, muita gente mandando mensagem para mim, recebi a camisa. Mas o mais importante, a energia limpa. Quando a gente está falando de sustentabilidade,
a Nuvve cria ali créditos de energia nas suas fazendas solares, entrega esses créditos para a CEMIG, faz uma parceria e você entra como se fosse uma espécie de sócio ali, porque você está recebendo uma energia potencialmente mais barata, criada pela Nuvve, que foi entregue à distribuidora, no caso aqui de Minas, da CEMIG, e inclusive recebendo como benefício descontos nas contas de luz entre 15% e 25% e a camisa do seu time. Use o código Betinho e baixe o aplicativo da Nuvve que você vai ter, de fato, descontos e a camisa do seu time na sua casa. Então tá todo mundo ganhando, mas você ganhando mais ainda, tá bom? Vamos falar agora sobre Igor Gomes, Scarpa e sobre o Rony, que a gente prometeu no início do vídeo. Mais uma rapidinho, breve, Scarpa e Igor Gomes. Muito tem se falado de sondagens, até do Grêmio, sobre o Igor Gomes, de outras possibilidades, inclusive, para o Gustavo Scarpa. O Atlético confirma que há sondagens, mas ainda não há proposta na mesa, nem para um, nem para outro. Seguimos atentos, tá bom? E agora vamos para a última aí, falar sobre a questão do Rony e da ligação, que inclusive eu recebi do Hércules, que é o pai do Rony, que também é o seu empresário, para falar do que está acontecendo e que foi repercutido na última data. Agora vamos para a parte final. O pai do Rony me ligou na sexta-feira, entrou em contato, só no sábado a gente conseguiu contato, em função de eu não ter visto, e aí ele falou que deve entrar na justiça contra o Atlético, porque o combinado de luvas ao Rony e de comissionamento não foi cumprido na sua maior parte. Ele recebeu alguma coisa, mas grande parte não. O Rony tinha ali luvas distribuídas em parcelas, em fatias de valores na casa de 550 mil por mês, por volta, tá? E o Hércules tem na casa de 3 milhões a receber diluídos também em parcelas. E aí ele vai entrar na justiça para poder rever, conseguir auferir esses valores. E aí o que acontece? Ele falou também que na ida ao Santos ele teve uma certa dificuldade, porque quase na hora de fechar o contrato, o Atlético sempre mandava alguma coisa de documento diferente, isso confundia, inclusive o Rony teve que abrir mão de algumas coisas, de alguns valores, bônus, o Rony aceitou, e que o Hércules também teria, mas o Hércules não aceitou porque ele falou assim que não tem pressa para receber, ele quer receber o dinheiro que é de direito dele, tá? Então, o Atlético, fomos até o Atlético também para ver sobre isso, e o Atlético disse o seguinte, que desconhece qualquer relação de questão diferente, de minuta que foi alterada e que talvez ele esteja muito afetado neste momento, porque também não está recebendo no Santos. O Santos estava para inteirar quase 3 meses de salários atrasados, mas que o Atlético assume que tem pendências financeiras com o Rony e também de comissionamento, mas que está tratando isso de uma forma a pagar todo mundo dentro das suas condições financeiras e que o Atlético deve levar uma proposta para a CNRD, como tem sido feito com todos os outros seus credores. O Atlético afirma, inclusive, que tem a intenção de cumprir suas dívidas, mas que este é o caminho necessário no momento, em função dos remédios diversos que já foram falados em outras situações. Mas o Atlético afirma que há pendência, sim, com relação à questão das luvas e do comissionamento, mas que isso vai ser tratado na CNRD, ok? Então, o Rony, o pai do Rony, vai entrar na justiça, fez questionamentos, inclusive teve uma matéria do Sormani que foi para público, mas o Atlético entende que isso vai ser tratado no campo legal, na Câmara Arbitral, na CNRD, tá bom? Então, agradecer demais a vocês. Lembrar só um detalhe importante, o Rony foi adquirido por 6 milhões de euros, vendido ao Santos por 3 milhões de euros, ou seja, comprado por 6, vendido por 3, e o Atlético não recebeu dinheiro nessa venda dos 3. Houve uma triangulação com o Botafogo, porque o Atlético deve ao Botafogo parte do Júnior Santos e o Santos tinha crédito com o Botafogo. Então é uma confusão danada, mas no fim de tudo, o Atlético considera que foi boa a saída do Rony, porque aliviou cerca de 40 milhões ao longo da temporada que o Atlético pagaria de salários, direito de imagem e tudo mais, que o atleta Rony, que custava cerca de 1,3 milhão de salário por mês, gerava aos cofres atleticanos. Se te faz bem, vem. E se te faz mal, tchau. Valeu.